Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Esse provavelmente vai ser o vídeo mais triste aqui desse canal. Um vídeo triste, porém necessário, onde eu convido vocês a refletirem um pouco sobre história, sobre o Holocausto. Eu estou aqui na entrada do Museu de Auschwitz, onde mais de 1 milhão de pessoas foram exterminadas durante a Segunda Guerra Mundial, a maioria dos quais eram judeus. E o irônico é que essa frase aqui logo na entrada, em alemão, Arbeit macht frei, uma grande mentira, uma grande ironia, colocar isso num lugar onde as pessoas, antes de serem exterminadas, foram forçadas a trabalhar como escravas. Então, tudo isso é muito triste, porém é necessário que nós entendamos o que aconteceu. Então, eu não vou estar sorrindo nesse vídeo, porque realmente estar aqui não é um sentimento muito agradável, mas também nem tudo é um mar de rosas na vida. Imagino que essas pessoas passaram, o que elas sofreram aqui. Agora, por exemplo, está mais ou menos 9 graus e eu já estou com frio nas mãos, estou com o nariz escorrendo por causa do frio, mas imagine 9 abaixo de zero ou mais em janeiro aqui na Polônia e essas pessoas vivendo em condições subhumanas, o quanto que elas sofreram. Então é ruim lembrar disso, não é um bom sentimento, mas é importante que nós reflitamos sobre tudo isso. Então, vamos lá. Mais de 1 milhão de pessoas morreram em Auschwitz. Muitos prisioneiros recém-chegados, que eram considerados inaptos ao trabalho, eram enviados imediatamente à morte. Esses não foram registrados como prisioneiros, por isso algumas fontes variam entre 1 milhão e 100 mil e 1 milhão e 500 mil mortos. Mesmo baseando-se na menor das estimativas, vemos que o número de pessoas mortas em Auschwitz é maior que o número combinado de baixas americanas e britânicas durante a guerra. Em junho de 1941, a Alemanha invadiu a União Soviética e mais ou menos 2 meses depois, em outubro de 41, eles trouxeram para cá os primeiros prisioneiros de guerra da União Soviética, mais ou menos 10 mil homens. Eles dedicaram essa parte aqui do campo de concentração para esses prisioneiros. O intuito é que muitos trabalhassem de forma, obviamente, forçada, e aqueles que se recusaram a atender essa demanda feita pelos alemães foram mortos pela SS, muitos até no inverno daquele ano foram trazidos aqui para fora, pelados, e jogaram água em cima deles e deixaram que eles congelassem até a morte. A mão de obra escrava empregada em Auschwitz gerou aproximadamente 156 milhões de dólares nos valores de hoje. Muitas mulheres não judias receberam a oferta de fazer um trabalho mais leve. As que aceitaram logo descobriram que trabalho leve significava prostituição. Essa parte aqui do campo era usada para diferentes propósitos, entre eles experimentos humanos, principalmente com mulheres. E também é para cá que eles traziam os prisioneiros que tinham uma informação que os nazistas precisavam extrair desses prisioneiros antes de sentenciá-los à morte. Por exemplo, prisioneiros que faziam parte de um grupo de resistência. Então, esses não eram mortos imediatamente. E para extrair essa informação, eles interrogavam os prisioneiros lá embaixo, algumas celas de confinamento solitário, entre outras técnicas nada amigáveis, técnicas brutais que eles usavam para extrair essa informação antes que eles fossem sentenciados à morte. Normalmente eles eram fuzilados, e ali atrás é onde há o paredão de fuzilamento, onde inúmeras pessoas morreram dessa maneira. O médico mais notório de Auschwitz foi Josef Mengele, conhecido pelos seus experimentos humanos, o que deu a ele o merecido apelido de Anjo da Morte. Ao chegar no campo, os prisioneiros passavam por uma triagem, onde médicos nazistas selecionavam aqueles que aparentavam estar mais saudáveis e aptos a trabalhar. Os que não eram selecionados iam direto para a câmara de gás.
Entre esses, havia crianças e idosos. Ao contrário de outros médicos, Mengele gostava de fazer essa triagem, pois era ali que ele também selecionava pessoas para seus experimentos humanos. Muitos desses eram crianças, principalmente gêmeos. Mengele nunca foi capturado. Alguns anos depois da guerra, ele conseguiu fugir para a América do Sul, onde viveu o resto da vida, até morrer no Brasil em 1979. Aqui nesse pátio também, muitos prisioneiros foram sentenciados à morte na forca pelo comandante do campo, que era o Rudolf Höss, e no final da guerra ele foi capturado e foi sentenciado à morte na forca e foi trazido para cá para morrer enforcado, bem aqui onde ele havia sentenciado vários prisioneiros à forca. Então, nesse caso, a justiça tardou, mas não falhou. Dos quase 7.000 nazistas que trabalhavam em Auschwitz, apenas 750 receberam alguma punição. Muitos conseguiram levar uma vida relativamente normal depois da guerra. Esse campo pode parecer enorme para quem está aqui dentro, mas na verdade era pequeno. Para as ambições da solução final, que era parte da visão que o Hitler tinha, isso aqui era pequeno para esse propósito. De fato, haviam muitos outros campos, havia uma rede extensa de campos de concentração e campos de extermínio também. Tanto que esse aqui teve que ser ampliado depois para atender a enorme demanda, né, como uma máquina de matar, né, a fábrica da morte. E das mais de 1 milhão de pessoas que foram exterminadas aqui, 7.000 mais ou menos conseguiram sobreviver até o fim, até janeiro de 1945, quando o exército alemão, diante da derrota iminente, teve que recuar. Aí o Exército Vermelho chegou aqui e libertou esse campo. Encontraram essas 7.000 pessoas, mais ou menos, que estavam fracas demais para conseguir acompanhar os outros prisioneiros na marcha que as levariam para outro campo. Infelizmente, essa é a história. É claro que visitar o campo não traz um sentimento agradável, mas isso faz parte da nossa história, da história da humanidade. Uma história que está longe de ser um mar de rosas. No dia da minha visita, eu compartilhei no Facebook um breve vídeo sobre Auschwitz. Uma pessoa perguntou, por que esse lugar continua intacto? Por que não derruba tudo isso logo? Bem, infelizmente, a história só nos mostra que nós não aprendemos nada com a história. Mas, sem dúvida, há um esforço enorme da parte de algumas pessoas para educar aqueles a quem essa irônica frase se aplica. Derrubar esse lugar seria como varrer o lixo para debaixo do tapete e privar as gerações futuras de uma educação histórica indispensável. Lugares como Auschwitz ou o Memorial da Paz de Hiroshima, por exemplo, foram conservados após a guerra para servirem de testemunha e para despertar consciência nas gerações futuras. Infelizmente, esse tipo de comentário é muito comum também em outros vídeos sobre Auschwitz. Então eu achei por bem adiantar uma resposta aqui no próprio vídeo. Por fim, a entrada do museu é gratuita. No entanto, há custos financeiros para manter esse local aberto e funcionando por décadas, com o intuito de educar gerações futuras. Trabalhos de manutenção, restauração, funcionários, contas de água, luz, são algumas das despesas com as quais o museu tem que arcar. Por isso, os ganhos da monetização desse vídeo serão doados para o museu. Se você visitar o museu, eu sugiro que você também considere fazer uma pequena doação. Eu gostaria de finalizar esse vídeo fazendo uma recomendação de um livro relacionado, um livro inesquecível que eu li, ou melhor, que eu ouvi em áudio. Em Busca de Sentido, por Viktor Frankl, um psiquiatra e neurologista judeu que foi enviado para Auschwitz e que sobreviveu os horrores do Holocausto. O livro contém importantes lições de vida, já que nele o autor analisa também as características comuns entre os prisioneiros que fizeram de tudo para sobreviver e aqueles que desistiram diante das circunstâncias. Eu gostaria também de agradecer a essas pessoas por tornarem esse trabalho possível através de suas contribuições no Apoia-se. Se você achou esse vídeo interessante, talvez você queira ver outros vídeos sobre a Polônia,
clicando aqui ou clicando em se inscrever no canal na opção abaixo. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.